Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre programação orientada a objetos. Bom, programação orientada a objetos ele representa uma mudança de enfoque na forma como a gente vê os programas. Normalmente, quando você aprende a programar pela primeira vez utilizando uma programação procedural, como é que você visualiza um programa? Um programa que você está desenvolvendo, ele é basicamente composto por variáveis, em geral variáveis globais, e funções que também possuem escopos globais, e essas funções elas irão manipular algumas variáveis locais da função, mas também as variáveis globais do sistema. Bom, programação procedural é basicamente isso, é um conjunto de variáveis, essas variáveis são dos mais diversos tipos, e um conjunto de funções globais que manipulam essas variáveis. Na programação orientada a objeto, há uma mudança aí de forma de visualizar um programa. Nesse tipo de programação, os programas são visualizados como um conjunto de classes. Dentro de cada classe, nós teremos algo que você reconhece, que são as variáveis, que no caso de programação orientada a objetos nós chamamos de atributos, e os métodos, que é o que você deve estar acostumado a ouvir como funções. Então, o detalhe desses atributos e desses métodos é que eles não são variáveis e funções globais. Eles são variáveis e funções que pertencem ao escopo dessa classe que você está desenvolvendo. Tá? Então, perde essa questão da programação procedural de ter um monte de variáveis globais e funções globais. Inclusive, em programação orientada a objetos, em Java, por exemplo, nem existe variáveis globais. Mas não se preocupe, é perfeitamente possível trabalhar dessa forma. Então, voltando aí para a programação orientada a objetos, o que você vai desenvolver vai ser esse conjunto de classes, e essas várias classes é que farão parte do seu sistema agora. E, já que a gente está falando de programação orientada a objetos, um objeto ele é uma instância, é uma variável cujo tipo é de uma determinada classe. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, do ponto de vista de orientação a objeto, o teu programa, na verdade, o mundo que nós vivemos, ele é composto por objetos. E basta você olhar em volta, onde quer que você esteja. Nós estamos num vídeo, eu não sei exatamente onde você está, mas eu imagino que talvez você esteja sentado numa cadeira, numa praia, embaixo de um guarda-sol, talvez, observando aí a natureza e aproveitando para aprender um pouquinho de orientação a objeto. Nesse caso, como você está sentado em uma cadeira, note que a cadeira que você está sentado é um objeto, o guarda-sol é um objeto, o próprio sol em si é um objeto. O mundo real ele é composto de objetos. E outros exemplos aí, um carro é um objeto, computador, celular é um objeto. E o detalhe é que esses objetos eles possuem coisas em comum de forma que eles fazem parte de uma classe. Então, por exemplo, uma maçã que você deve ter comido aí no café da manhã, ele faz parte da classe das maçãs. Se você tiver uma cesta de maçãs, cada maçã nessa cesta ela será um objeto da classe maçã. Então, numa cesta nós temos aí vários objetos da mesma classe. Tá? E um carro, se você pensar num carro específico, o seu carro, o carro da tua família, cada carro ele é um objeto, mas o conjunto desses carros eles fazem parte de uma classe que nesse caso é a classe carro. Se você pensar numa sala de aula, todas as cadeiras de uma sala de aula são objetos. Qual será a classe desses objetos? A classe cadeira. E o detalhe é que todos esses objetos eles têm coisas em comum. Por exemplo, eles possuem atributos ou propriedades em comum. No caso de uma maçã, nós temos que uma maçã ela possui peso, ela possui cor, tamanho talvez,
E se você pensar, todas as maçãs naquela cesta que a gente mencionou, elas possuirão esses atributos. Todas elas terão um determinado tamanho, todas elas terão uma determinada cor. Né? O detalhe é que o valor desses atributos serão diferentes para cada um. Por exemplo, nós podemos ter algumas maçãs que são vermelhas, enquanto que outras maçãs são verdes. Mas notem que todas possuem esse atributo cor, ok? E os objetos podem também possuir comportamentos. No caso de um carro, por exemplo, um carro ele pode fazer ações, ele pode andar, ele pode buzinar e por aí vai. Então, todos os objetos possuem essas duas coisas. Eles possuem atributos e possuem comportamentos. Objetos da mesma classe possuem atributos semelhantes, mesmo que os valores mudem, e eles possuirão também comportamentos semelhantes. Vamos para um exemplo aí, no caso da classe carro. Quais seriam os atributos para um carro, para uma determinada aplicação, no escopo de uma determinada aplicação? Então, um carro ele pode ter um ano de fabricação, ele pode ter um modelo, ele vai ter uma placa e uma cor. Então, nós temos aí 4 atributos que todos os objetos da classe carro terão. Notem novamente que os valores desses atributos podem ser diferentes, mas todos eles terão esses atributos. O que um carro pode fazer? Ele pode acelerar, ele pode frear ou ele pode buzinar. Bom, o que está modelado aí nesse exemplo até o momento é uma classe. Vamos agora criar objetos dessa classe. Então, um objeto chamado seu carro. Bom, o seu carro, o ano dele, você pode ver o primeiro atributo aqui, o ano dele é 1950, o modelo dele é um Fusca, a placa dele é NN1892 e a cor dele é vermelho. Então, isso é um exemplo de um objeto da classe carro. Vamos ver um segundo objeto agora. O meu carro está aqui, o nome dele é meu carro, o nome do objeto é meu carro. Assim como nós temos nomes de variáveis, nós teremos aí os nomes para os objetos. Nesse caso aí é o meu carro. O ano dele é 1985, o modelo dele é DeLorean e a placa dele é Auratime e a cor dele é cinza. Então, como você pode ver aí, são 2 objetos distintos da classe carro. Eles possuem os mesmos atributos, apesar de terem valores para esses atributos diferentes, e os 2 podem acelerar, podem frear e podem buzinar. Bom, na programação orientada a objetos, um objeto é uma entidade que combina a estrutura de dados, que são os atributos ou as variáveis, e combina também um comportamento funcional, que são as funções ou os métodos, como a gente vai chamar daqui para frente. E os sistemas eles serão estruturados a partir desses objetos que existem no domínio do problema. Então, se você tem um problema específico a ser tratado, a primeira coisa que você vai fazer é pensar quais são os objetos que fazem parte do problema ou da solução daquele problema. E para modelar esses objetos, você irá criar classes, né? Porque um objeto ele é criado a partir de uma determinada classe. E só para fazer uma relação aí com o que você já deve conhecer, na linguagem C, você deve ter criado algumas structs, né? Struct, por exemplo, de um livro, e dentro dessa struct você vai colocar lá uma string para dizer o título do livro, um inteiro para dizer a data de publicação do livro, alguma coisa assim. Quando você cria uma variável daquele struct, você pode visualizar isso como se você estivesse criando um objeto de uma determinada classe. Nesse caso, a classe estaria relacionada com o struct, assim como um objeto estaria relacionado com uma variável daquele struct. E só uma definição mais concreta aí, né? No paradigma de orientação a objetos, o software é visualizado como uma coleção desses objetos. E cada objeto vai fazer uma pequena parte da solução do problema.
né? E um objeto vai interagir com outros objetos, e essa interação entre os objetos é que vai ser a solução do seu problema. Bom, quais são os objetivos principais da orientação a objetos? Bom, um dos objetivos é diminuir essa distância conceitual entre o mundo real, né, que é o domínio do problema, e o modelo abstrato da solução que você vai implementar. Né? Quando você aprendeu a fazer structs, você deve ter ouvido falar dos tipos abstratos de dados, né, que basicamente é você modelar computacionalmente as estruturas que irão compor o teu sistema. Você deve ter sentido talvez uma certa dificuldade entre identificar essas estruturas e visualizar uma solução como um conjunto dessas estruturas. Já em orientação a objeto, como há uma diminuição dessa distância semântica entre o mundo real e o mundo abstrato, ele facilita a visualização da solução, porque a tua solução ela vai ser baseada em objetos, e esses objetos eles fazem parte do mundo real do problema que você está tratando. Então isso facilita um pouco você pensar no teu problema, você pensar na solução do teu problema. E a orientação a objeto ele trabalha com noções intuitivas, que são objetos e ações, durante todo o ciclo de vida. Isso tem algumas vantagens, como por exemplo facilitar a conversa com os clientes, ou como a gente vai ver no próximo slide. Bom, sobre os benefícios da orientação a objeto, em termos de modelagem, a orientação a objetos ela facilita a compreensão do problema, principalmente pelos motivos que eu acabei de falar. Ela facilita a interação entre o cliente e o analista. O cliente tem uma conversa mais uniforme com o analista, porque eles falam conceitos de orientação a objetos. Melhora a interação entre o analista e o desenvolvedor. Os mesmos conceitos, as mesmas palavras utilizadas pelo analista, o programador, o desenvolvedor vai entender esses conceitos. Isso aumenta aí a consistência interna dos resultados da análise e tem uma representação básica que é o OML, que a gente vai falar um pouquinho no decorrer do curso. Em termos de implementação, a orientação a objeto ela naturalmente divide o teu programa em blocos, o que facilita muito a manutenção e a expansão do código-fonte, né? Melhora muito a legibilidade. Se você pega 2 programas orientados a objetos feitos por pessoas diferentes, você vai notar que eles foram escritos de forma semelhante. Você vai reconhecer as classes, vai reconhecer os atributos, e isso vai facilitar manter o teu código e também códigos que foram escritos por outras pessoas. E facilita também a reutilização de códigos. Nós iremos ver no decorrer do curso várias funcionalidades, várias características da orientação a objetos que facilita muito a reutilizar código. Você não vai mais precisar ficar copiando e colando códigos que você escreveu em outras partes do teu programa. Bom, como eu falei no vídeo anterior, orientação a objetos tem muitos conceitos relacionados à orientação a objetos, e nós vamos começar a ver alguns nessa aula e em outros aí em vídeos futuros. Mas é isso, orientação a objetos tem vários conceitos e você vai perceber que muitos desses conceitos você já conhece, eles possuem uma relação com o que você já programou em cursos anteriores não orientados a objetos. Né? Mas alguns desses conceitos aí incluem classes, objetos, atributos, métodos, pacotes, interfaces e mensagens. Alguns outros conceitos como modularidade e encapsulamento nós iremos ver aí no decorrer do curso. Construtores e destrutores, polimorfismo, sobrecarga, sobreposição, herança, hierarquia de classes, tratamento de exceções. Tudo isso são conceitos aí relacionados à orientação a objetos que nós iremos aprender aí nesse curso. Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem Java e já mostrar na prática alguns desses conceitos aí que foram mencionados.